Gente, esse vídeo é uma delícia pra gente que gosta de física quântica. Cientistas, em conferência sobre física quântica e bases da realidade, não concordam entre si, não tem pouco ou nenhum consenso sobre questões básicas, elementares, fundacionais da física quântica. Rola a vinheta. Gente, eu cheguei até essa pesquisa primeiro por um artigo, uma pesquisa, uma replicação da dupla fenda do Radin, que eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal, depois pelo Gabriel Guerrer, ambos com vídeos aqui no canal, e o PDF original está aqui embaixo. E durante uma conferência de física quântica, base da realidade, em Traukirchen, na Áustria, físicos, alguns matemáticos, poucos filósofos responderam a 16 perguntas para uma pesquisa sobre os entendimentos deles, fundacionais, e sobre as visões deles da física quântica. Esse vídeo eu transformei em áudio, converti também, fiz a tradução dele e coloco aqui na sequência para que o pessoal possa ter acesso. Eu também vou comentar algumas questões, já que boa parte das questões testavam os físicos e outras questões foram resolvidas ao longo do tempo, já que essa pesquisa é de 2013 e a gente hoje, estou gravando aqui em 2018, nos primeiros dias de abril. Então, vamos lá? Abstract. As investigações fundamentais em mecânica quântica, tanto experimental quanto teórica, deram nascimento da ciência da informação quântica. No entanto, os fundamentos do quantum, a própria mecânica, permanece muito debatida na comunidade científica e não há consenso sobre questões essenciais. Aqui, apresentamos os resultados de uma pesquisa realizada entre 33 participantes de uma conferência sobre os fundamentos da mecânica quântica. Os participantes completaram um questionário contendo 16 perguntas de múltipla escolha, sondando opiniões sobre questões fundamentais da física quântica. Os participantes incluíam físicos, filósofos e matemáticos. Nós descrevemos nossos achados, identificando as visualizações mais comuns e as correlações forte, média e fraca entre as respostas. Nosso estudo fornece um parecer único das visões atuais no campo de fundamentos quânticos, bem como uma análise das relações entre esses pontos de vista. 1. Por que essa pesquisa? Em agosto de 1997, Max Tegmark entrevistou 48 participantes da Conferência Problemas Fundamentais na Teoria Quântica, realizada na Universidade de Maryland, no Condado de Baltimore, sobre as interpretações da mecânica quântica preferidas. Pela própria admissão de Tegmark, a pesquisa foi altamente informal e não científica, já que várias pessoas votaram mais de uma vez, muitos se abstiveram, etc. Enquanto a interpretação de Copenhague reuniu a maioria dos votos, a interpretação de muitos mundos resultou em segundo lugar, levando Tegmark a declarar uma mudança de opinião bastante positiva em comparação com os velhos tempos em que a interpretação de Copenhague reinou suprema. Hoje, os debates sobre os fundamentos da mecânica quântica não mostram sinais de diminuição. De fato, eles só se tornaram mais animados nos anos desde a pesquisa de Tegmark. Assim, sentimos era o momento de tirar uma nova foto da situação. Uma oportunidade de fotografia perfeita acabou de se apresentar, a Conferência Física Quântica e Natureza da Realidade, realizada em julho de 2011 na Academia Internacional Traukirchen, Áustria, e organizadas por um de nós. Uma mistura de físicos, filósofos e os matemáticos se reuniram em um antigo mosteiro nas margens do lago Traunsee na Áustria. Veja o apêndice B para uma lista de participantes. Entregamos aos participantes da conferência uma preparação questionário com 16 perguntas de múltipla escolha que cobrem os principais problemas e problemas abertos nos fundamentos da mecânica quântica. Permitimos múltiplas respostas por pergunta a verificar, porque em muitos casos as respostas diferentes não eram, e não podiam ser, mutuamente exclusivas. Assim como a pesquisa de Tegmark, nossa pesquisa não pode ser representativa das comunidades em geral. Mas, como uma fotografia, contém informações interessantes e em partes surpreendentes.
Um total de 33 pessoas entregaram seus questionários completos. Daquelas, 27 declararam seu principal acadêmico como física, 5 como filosofia e 3 como matemática. Aqui, também, foram permitidas respostas múltiplas. Embora este não seja um tamanho de amostra enorme, é a pesquisa mais abrangente de pontos de vista quânticos fundacionais já realizados. Além disso, certamente estávamos conscientes do fato de que o formato de escolha múltipla às vezes pode obliterar as nuances mais importantes. 2 pessoas podem verificar a resposta. Na seção 2, apresentamos os resultados da pesquisa. Na seção 3, visualizamos e investigamos correlações entre as diferentes respostas. Na seção 4, comentamos nossos achados. No apêndice A, apresentamos uma tabela mostrando correlações de diferentes pontos fortes entre as respostas. No apêndice B, listamos os nomes e as informações dos participantes da conferência. Alguns dados foram retirados do áudio-artigo objetivando viabilizar o entendimento das informações no formato de áudio. O artigo completo encontra-se na descrição do vídeo. 2. Resultados. Pergunta 1. Qual a sua opinião sobre a aleatoriedade de eventos quânticos individuais como a decomposição de um átomo radioativo, por exemplo? A. A aleatoriedade só é aparente, 9%. B. Existe um determinismo oculto, 0%. C. A aleatoriedade é irredutível, 48%. D. A aleatoriedade é um conceito fundamental na natureza, 64%. Embora não tenhamos elaborado o significado da palavra aparente na resposta dada, a distinção entre a primeira e a segunda resposta fica clara quando se contrasta o Everett interpretação com teorias de variáveis ocultas, como de Broglie, interpretação de Bohm. Na interpretação de Everett, a aleatoriedade é um aparente efeito relativo a um observador ramificado, com função de onda global, contendo todos os ramos, evoluindo de forma determinista de acordo com o Schrödinger. Isso não corresponde à noção de um determinismo, que é comumente associado com ideias como variáveis ocultas, mecanismos deterministas subjacentes à ocorrência de objetivos eventos quânticos e, como na interpretação de Broglie, Bohm, o movimento determinista de física constituintes. Na nossa pesquisa, nenhum dos participantes favoreceu a interpretação de Broglie, Bohm, mas houve uma grande quantidade de apoio para a interpretação de Everett. Ver pergunta 12. Isso pode explicar por que nenhum voto foi lançado em favor de um determinismo oculto, enquanto a ideia de aparente aleatoriedade encontrei vários apoiantes. Gente, a pergunta 1 é uma provocação fantástica. Ela remete indiretamente à questão do mecanicismo científico, perguntando se os cientistas acreditam ou não nele. Mas, tirando do campo matemático, isso remete a questões ainda mais fortes, como o livre-arbítrio existe ou não, amparado pela física. No caso, eles ali acreditam que isso existe ou não, né? Agora, analisando a aleatoriedade em si, por exemplo, ali eles citam a questão do decaimento atômico, essa pesquisa de 2013 e em 2006 já há aquele experimento em que se usa o decaimento de um átomo para replicar uma forma de dupla fenda e borracha quântica. E isso levantou questões, né? A questão da aleatoriedade, a quebra dela pelas desigualdades de Bell, e o entrelaçamento quântico, o entrelaçamento dos fótons, gerando uma informação que não seria prevista, né? Isso faz perguntar se, então as coisas são aleatórias ou não, né? A questão é que essa pergunta ela tá lá no cerne do ser ou não ser, né? Acho que vão demorar ainda muito tempo para a gente ter certeza sobre a questão da aleatoriedade. Agora, existem outras questões muito, muito particulares com relação à aleatoriedade. Por exemplo, os testes com os geradores aleatórios de números, né? Que simulam como se fosse uma moeda, o flip coin, né? Isso existe há, sei lá, 40 anos, esse teste já, mas demonstra que a pessoa, se ela pensar, eu quero mais cara e não coroa, e jogar 100 vezes, sempre vai dar mais cara do que coroa. E claro, a proporção é pequena, entre 4 e 7%, no entanto, sempre acontece. Né? E existem outros experimentos aí na psicologia animalística que sugerem que a aleatoriedade está longe de ser entendida
e ela tem, assim, questões que realmente são totalmente incompreendidas, tipo assim, além de não ser compreendido, causa uma hiper estranheza do ponto de vista lógico-científico, algumas questões que envolvem a aleatoriedade e entrelaçamento quântico, né? Pergunta 2. Você acredita que os objetos físicos têm suas propriedades bem definidas antes e independentemente da medição? Assim, em todos os casos, 3%. B. Sim, em alguns casos, 52%. C. Não, 48%. D. Estou indeciso, 9%. Houve alguns boletins em resposta à pergunta. Um entrevistado perguntou, o que bem definido? Outro chamou de má pergunta, porque presume realismo local e ignora o emaranhamento. Bom, gente, essa pergunta ela é ótima também, ela estava dentro de um contexto histórico da época, né? Hoje em dia nós temos mais informações sobre isso, já houveram experimentos que simularam tanto o comportamento de onda quanto de matéria no mesmo experimento, né? Acho que de Peruso, em 2012. E então foi um ano antes dessa pesquisa, mas ainda hoje a gente não sabe exatamente a questão das propriedades bem definidas do objeto. Pergunta 3. A visão de Einstein sobre a mecânica quântica. A. Está correto, 0%. B. Está errado, 64%. C. Finalmente, acabará por estar correto, 6%. D. Em última análise, acabará por estar errado, 12%. E. Teremos que esperar e ver, 12%. Sobre a visão de Einstein de mecânica quântica a ser. É bem sabido, de fato, que Einstein detinha uma variedade de pontos de vista sobre sua vida. Os temas abrangentes que estamos a abordar, a maioria das pessoas, acreditamos, associar-se a Einstein são uma influência sutil do realismo, bem como a possibilidade de um aprofundamento descrição da natureza sob a mecânica quântica. Curiosamente, nenhum dos entrevistados trouxe-se a declarar a opinião de Einstein como correta, embora duas pessoas sugeriram que Einstein seria finalmente reivindicado. Um entrevistado soou uma nota conciliadora. A opinião de Einstein está errada. Mas ele ainda pensava mais claramente do que qualquer outra pessoa em seu tempo. Ainda há muito a aprender com ele. Pergunta 3. A visão de Einstein da física quântica. Bom, é que virou um debate célebre, né? Não só na física quântica, quanto na física, a questão do Bohr e do Einstein, a evolução e toda aquela mentalidade que a gente carrega ainda hoje do materialismo, do determinismo científico contra questões totalmente contraintuitivas, né? Contra lógicas, a questão do entrelaçamento quântico que ninguém entende ainda e muitas outras questões, né? Enfim, e é engraçado o resultado porque as pessoas. Aqui começa a questão. A gente pode analisar mais a questão mental dos cientistas com relação à física quântica. Por exemplo, Einstein aqui ele é reconhecidamente errado, mas a gente vai ver aí na sequência, e mesmo nessa pergunta, que ele pode estar errado, mas ainda pode ser aclamado no final. Como é que é isso, né? Pergunta 4. Visão de Bohr da mecânica quântica. A está correto, 21%. B está errado, 27%. C. Finalmente, acabará por estar correto, 9%. D. Em última análise, acabará por estar errado, 3%. E. Teremos que esperar e ver, 30%. Assim como com a pergunta anterior sobre a visão de Einstein sobre a mecânica quântica, não elaboramos sobre as especificações do que queremos dizer com a visão de Bohr. Bohr, é claro, se tornou associada a uma variedade de posições, e é provável que, respondendo à pergunta, cada participante tivesse um conjunto de ideias e slogans ligeiramente diferentes. A pergunta induziu algumas inscrições inspiradas. A opinião de Bohr, um entrevistado escreveu, está correto e errado, ele tinha boas ideias, mal expressas. Alguém mais o chamou correto, mas estreito. E um terceiro respondeu, ainda não posso acreditar no que penso desse cara. Eu certamente gosto de muitos elementos do pensamento de seus discípulos. A pergunta 4 sobre a visão de Bohr da física quântica, ficou bem interessante a distribuição das respostas, né? E correlacionando depois com as questões da que interpretação seguir, qual a sua interpretação. Ainda hoje, a questão
da interpretação mais aceita da física quântica ainda é de Copenhagen, da qual Bohr é o maior expoente, né? Então, daí a questão da dualidade Bohr-Einstein, que não deixa de ser um grande debate sobre dualidade ou visão quântica, que nós partimos a uma transição de uma visão materialista dual, binária, para uma visão quântica, né? Pergunta 5. O problema de medição, há um pseudoproblema, 27%. B. Resolvido pela decoerência, 15%. C. Resolvido será resolvido de outra forma, 39%. D. Uma mecânica quântica ameaçada de perigo grave, 24%. E. Nenhuma das acima, 27%. Apenas um quarto dos entrevistados considerou o problema de medição como uma dificuldade severa. Este é um resultado notável, pois o problema de medição é frequentemente retratado como o principal obstáculo para a teoria quântica, como um espinho envenenado no lado da teoria que deveria ser removido antes qualquer progresso adicional pode ocorrer. Bom, gente, essa pergunta é muito boa, mesmo hoje que já houveram vários avanços no sentido da medida e das propriedades do objeto, sem que a medida cause a pretensa decoerência na onda ou na medida que deforme um pouco e no final a gente não saiba exatamente o que é, né? Bom, essa teoria eu acho que ela está bem em queda, porque, por exemplo, um ano antes dessa pesquisa houve aquele experimento, acho que de Peruso, em que foi simulado no mesmo experimento tanto o comportamento de onda quanto de matéria. No entanto, essa questão da decoerência e da medição já foi derrotada amplas vezes de muitas formas, né? A borracha quântica está aí para isso também. E aí é mais um tabu mental a questão da coerência, um argumento derrotado, né, que os materialistas usaram muito durante boa parte da evolução epistêmica da física quântica. Né? Pergunta 6. Qual é a mensagem das violações observadas das desigualdades de Bell? A. O realismo local é insustentável, 64%. B. Ação à distância no mundo físico, 12%. C. Uma noção de não localização, 36%. D. As medidas não realizadas não têm resultados, 52%. E. Não vamos pular a etapas, vamos levar as lacunas mais a sério, 6%. As desigualdades de Bell são um maravilhoso exemplo de como podemos ter um rigoroso resultado teórico testado por inúmeros experimentos, e ainda não concordam com as implicações. Os resultados da nossa pesquisa claramente apoiam esta observação. Então a gente pode entender aqui, para facilitar para todo mundo, entender que mensagem as questões contraintuitivas do entrelaçamento trouxeram. Agora, obviamente, o entrelaçamento quântico está muito, muito longe de poder ser compreendido na sua integralidade, né? Há 2 anos atrás foi lançado o primeiro satélite quântico, está aí fazendo testes e, claro, é uma questão do Estado chinês. Eu não acredito que eles vão passar as informações para a comunidade científica mundial assim de mão beijada, de forma que a pergunta, embora a gente possa ter algumas sugestões, o entrelaçamento quântico ainda permanece um mistério, uma fábrica de milagres, por assim dizer, que ninguém consegue acessar, né? Até o momento. Vamos ver o que vem por aí, mas é prematuro falar sobre as mensagens do entrelaçamento quântico. Pergunta 7. E quanto à informação quântica? A. É um sopro de ar fresco para as fundações quânticas, 76%. B. É útil para aplicações, mas não relevante para as fundações quânticas, 6%. C. Não é útil nem fundamentalmente relevante, 6%. D. Teremos que esperar e ver, 27%. Evidentemente, há um amplo entusiasmo ou, pelo menos, uma mente aberta sobre a informação quântica, com 3 em 4 entrevistados a informações quânticas como sopro de ar fresco para as fundações quânticas. Na verdade, é difícil negar o impacto que a teoria da informação quântica teve no campo das bases quânticas na última década. Ele inspirou novas formas de pensar sobre a teoria e produziu derivações teóricas, reconstruções, da estrutura da teoria. Do lado prático,
O boom da informação quântica ajudou a financiar inúmeras pesquisas de projetos. Por último, mas não menos importante, a informação quântica deu a atividades fundamentais nova legitimidade. Gente, o que eu entendi dessa pergunta é que a informação quântica, no sentido de o que fazer com ela, né? Qual seria a aplicação, ou ela representa um futuro para a física quântica? E, no meu entendimento, sim, também, pelo que eu estou vendo aí, as pessoas acreditam que isso é um belo futuro para a física quântica, tratar formas da informação dela, e a gente sabe, não é segredo para ninguém, que os computadores quânticos são vistos com grande entusiasmo, né, no campo da ciência. Quando eu entro aí faço login no site aí da Scientific American, da revista Science, boa parte dos artigos que envolvem física quântica são com relação a aplicações e novas tecnologias da informação quântica, né. Agora, uma experiência pessoal que eu tive quando eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o artigo da revista Science, do satélite quântico, nossa, mais de uma pessoa me procurou determinada a dizer que aquilo era um absurdo, que nunca existirá informação quântica. Era um certo haters, mas dá pra ver que o bloqueio, antes de tudo, é mental, né? As pessoas não aceitam que possa existir uma revolução, uma nova revolução, né? E a gente está, sim, muito longe dela, mas pelo que eu estou vendo aqui e pelo que eu vejo nos sites das revistas científicas aí do mundo, estamos caminhando para uma era da informação quântica, né? Pergunta 8. Quando teremos um computador quântico funcional e útil? A dentro de 10 anos, 9%. D. Em 10 a 25 anos, 42%. C. Em 25 a 50 anos, 30%. D. Em 50 a 100 anos, 0%. E. Nunca 15%. Geralmente, parecia haver uma sensação de otimismo cauteloso. A maioria daqueles que deram explicações explícitas estimativas de tempo achavam que veríamos computadores quânticos nos próximos 10 a 25 anos, e ninguém esperava que demorassem mais de 50 anos. Gente, a pergunta 8 vem na esteira da 7. Quando teremos um computador quântico? Tem um detalhe ali, né? Useful, né? Um utilizável, útil, um computador normal como nós temos agora. Reza a lenda, né, no presente momento, é que esse vídeo está sendo gravado nos primeiros dias de abril de 2018, já à venda computadores aplicados a problemas de empresas, né? O que dizem, pelo menos é o que promete, não sei se ainda é vendido, mas eu já vi anúncio à venda. E sei também que, bom, aí é boato, mas que a NSA e outros órgãos com absurda capacidade de processamento colossal mesmo, de bilhões e bilhões, sei lá, por minuto ou segundo, que eles têm computadores quânticos. E também não é segredo para ninguém que computadores quânticos começaram a ser projetados ao redor do planeta, em muitos países, né? Agora, quando vamos ter no sentido de uma questão mais ampla, de uma internet quântica, de uma computação quântica em nível mundial, ou mesmo um modelo comercial quântico para pessoas físicas, realmente não sei. Não sei nem se eles existem mesmo agora, eu já vi que eles anunciaram coisas do gênero, mas a tendência é que estamos próximos, né? Pergunta 9. Qual a interpretação dos estados quânticos que você prefere? A epistêmico informativo, 27%. B ôntico, 24%. C. A mistura de epistêmico e ôntico, 33%. D. Puramente estatístico, por exemplo, interpretação de conjunto, 3%. E. De outros, 12%. Este é um exemplo perfeito de uma questão em que as opções não estão bem definidas. Nós não demos uma concepção de noções como epistêmica, informativa e ôntico. No entanto, a distribuição das respostas dá uma boa imagem da situação atual. Mesmo assim, à luz do fato de que epistêmico e ôntico as interpretações constituem pontos de vista radicalmente diferentes, é interessante observar o desenho virtual entre essas duas interpretações. Notavelmente, apoiantes da interpretação do conjunto parecia ter quase desaparecido.
qual interpretação do estado quântico você prefere? Gente, é difícil, né? Porque tanto que as respostas foram bem distribuídas entre todas as opções e eu mesmo não sei muito o que responder, porque não houveram muitas novidades com relação aos estados quânticos do ponto de vista de uma teoria bem aceita e que resolvesse bem os problemas, né? Agora, o estado quântico como dos átomos ou das partículas, como eu penso, é uma questão de probabilística, né? É uma onda de possibilidades, um emaranhado que está ali de possibilidades meramente ondulatório. Pergunta 10. O observador. A é um sistema quântico complexo, 39%. B deve desempenhar um papel fundamental, 21%. C. Reproduz um papel fundamental na aplicação do formalismo, mas não desempenha papel físico distinto, 55%. D. Reproduz um papel físico distinto, por exemplo, colapso de função de onda por consciência, 6%. É notável que mais de 60% dos entrevistados parecem acreditar que o observador não é um sistema quântico complexo. Além disso, muito poucos aderem à noção de que o observador desempenha um papel físico, por exemplo, através de um colapso induzido pela consciência da função de onda. Dado o apoio relativamente forte, 42%, à interpretação de Copenhague, ver pergunta 12. Esses achados mostram que o apoio à interpretação de Copenhague não implica necessariamente uma crença em que o papel fundamental para a consciência. As contas populares às vezes sugeriram que a interpretação de Copenhague atribui tal à consciência. Em nossa opinião, isso é para mal interpretar a interpretação de Copenhague. Gente, essa questão do observador foi abordada de uma forma bem razoável, bem legal. Agora, eu iria ali na letra A. O que um sistema quântico complexo, né? Já vi coisas fantásticas acontecerem, coincidências, sincronicidades no sense, assim. Como estamos longe de compreender, isso também não pode ser replicado em sistemas simples, experimentos simples. Então, iria num sistema quântico complexo. Pergunta 11. Reconstruções da teoria quântica. A de informações úteis e tenha substituído substituirá o programa de interpretação, 15%. B de informações úteis, mas ainda precisamos de interpretação, 45%. C. Não é possível resolver os problemas das bases quânticas, 30%. D. Isso levará a uma nova teoria mais profunda do que a mecânica quântica, 27%. E. Não sei, 12%. É notável que uma grande maioria atribua um papel útil na reconstrução da teoria quântica. Isto é ainda mais notável, dado que o programa de pesquisa de achados e desenvolvimento da reconstrução da teoria quântica é bastante nova. Pergunta 12. Qual a sua interpretação favorita da mecânica quântica? A. Histórias consistentes, 0%. B. Copenhague, 42%. C. De Broglie, Bohm, 0%. D. Everett, muitos mundos ou muitas mentes, 18%. E. Baseado na informação teórica, 24%. F. Interpretação modal, 0%. G. Colapso objetivo, por exemplo, GRW, prose, 9%. H. Bayesianismo quantum, 6%. I. Mecânica quântica relacional, 6%. J. Interpretação estatística, conjunto, 0%. K. Interpretação transacional, 0%. Ele de outros, 12%. M. Não tenho interpretação preferida, 12%. A interpretação de Copenhague ainda reina aqui, especialmente se forçamos isso com aspectos intelectuais, tais como interpretações baseadas na informação e a interpretação de quantum bayesian. Na pesquisa de Tegmark, a interpretação da Everett recebeu 17% dos votos, o que é semelhante para o número de votos, 18%, em nossa pesquisa. É claro, tendo em conta as diferentes composições do entrevistado e amostras nas duas pesquisas, o acordo numérico com o resultado da Tegmark poderia ser meramente coincidência. Da mesma forma, o fato de que a interpretação de Broglie,
Bohm não recebeu nenhum voto, pode simplesmente seja um artefato do conjunto particular de participantes que pesquisamos. Finalmente, olhando para trás, lamentamos por não ter incluído a interpretação, chute a pande e calculate, em português fique quieto e calcule. Então, gente, a pergunta 12, ela mostra de forma bem clara que não há, apesar de todo o sucesso da física quântica, a revolução que ela empreendeu no mundo, não há uma coesão, um consenso, nem um caminho claro a ser seguido, né? O mais votado, a interpretação de Copenhagen, do Bohr, 100 anos, e continua ainda com o maior prestígio, mesmo depois de tudo, depois de todo o sucesso também das aplicações da física quântica, que revolucionaram o mundo. Agora, do ponto de vista do caminho, da linha de pesquisa, da visão da física quântica, praticamente não houveram avanços significativos, né? Então é muito louco. Pergunta 13. Com que frequência você mudou para uma interpretação diferente? A. Nunca, 33%. B. Uma vez, 21%. C. Várias vezes, 21%. D. Não tenho interpretação preferida, 21%. Notavelmente, um em cada 3 entrevistados professa nunca ter trocado de interpretação. No outro fim do espectro, um respondente informou, por escrito, que às vezes altera a interpretação várias vezes por dia. Pergunta 14. Quanto pesa a escolha da interpretação para a questão de preconceito filosófico pessoal? A. Muito, 58%. B. Um pouco, 27%. C. De modo nenhum, 15%. As discussões sobre os fundamentos da mecânica quântica às vezes são percebidas como ideológicas. Batalha onde a objetividade do empreendimento científico cede às preferências filosóficas e pessoais. Em nossa pesquisa, uma clara maioria é, pelo menos, alguma emissão de preconceitos filosóficos sobre a escolha da interpretação da mecânica quântica. Se devemos estar satisfeitos com esta realização e a situação em fundações quânticas é difícil dizer. Na ausência empírica entre as interpretações, é natural que se conclua que a decisão de uma pessoa sobre a interpretação a se adotar será induzida por preferências e crenças pessoais. Claro, alguns podem esperar que esta situação seja meramente temporária, e que devemos nos esforçar para resolver a questão de interpretação de forma definitiva. Pergunta 14, gente, a melhor de todas. O quanto a questão ético-pessoal importa para a escolha da interpretação física? A questão é que, para mim, isso deveria ser uma questão meramente científica, né? É uma questão de lógica, é uma questão de razão. Mas, incrivelmente, a grande parte, a maioria absoluta, reconhece que tem preconceitos e que escolhe com base em preconceitos ético-pessoais. Então, isso explica muita coisa, né? Pergunta 15. Superposições de estados macroscopicamente distintos. Ação, em princípio, possíveis, 67%. B. Eventualmente será realizado experimentalmente, 36%. C. São, em princípio, impossíveis, 12%. D. Eles são impossíveis devido à teoria do colapso, 6%. Nosso resultado reporta um notável progresso intelectual. Não há muito tempo, a divisa entre macroscópico e microscópico estava rotineiramente associado à fronteira quântica clássica, mesmo que já tivesse sido apontado por Bohr que eles deveriam ser considerados como conceitos independentes. Pode ser que o progresso experimental continue na demonstração de interferências quânticas para cada vez objetos maiores possa mudar as atitudes de muitos físicos. Então, gente, a superposição, assim como foi colocada ali nas respostas, ela tinha sido provada um ano antes, no experimento ali do Peruso. Se mostra tanto a questão ondulatória quanto a questão material no mesmo experimento. Então, assim como eles achavam que era em princípio possível, isso foi realizado mesmo antes dessa pesquisa. Agora, interessante é correlacionar isso com as perguntas em que eles relacionavam às vezes como se fosse um problema a questão da medição
e por aí vai, né? Você vê que as perguntas não casam sempre, se você pegar as proporções e comparar. Dá pra ver que, peraí, o cara respondeu dessa vez de um jeito, mas ele lá ele respondeu de outro. Pergunta 16. Em 50 anos, ainda teremos conferências dedicadas à Fundação Quântica? A provavelmente sim, 48%. B provavelmente não, 15%. C. Quem sabe, 24%. D. Eu organizarei um, não importa o que aconteça, 12%. É difícil dizer, né? Agora, vai muito do avanço, tudo passa muito pelo entrelaçamento quântico. Eu acho que hoje isso é o principal gargalo da física quântica, o que a gente deveria mais se preocupar. E não é à toa que o pessoal tem bastante gente tentando desvendar isso. Agora, o problema é que para pesquisar isso demanda muito investimento. É algo que quem mais tem feito avanços nisso são os chineses botando dinheiro de governo, né? E aí fica uma disputa desigual, né, com fundo de universidades e tal, né? Mas, então, é difícil dizer quanto tempo vai demorar para a gente desvendar, ter uma questão clara da física quântica. E isso sem falar que tem muita gente correndo por fora. Eu acho que a psicologia anomalística hoje tem dito sobre questões quânticas tanto ou mais do que os próprios cientistas quânticos, né? 4. Discussão. As declarações que encontraram o suporte de uma maioria, isto é, respostas verificadas por mais da metade dos participantes foram, por ordem do número de votos recebidos, 1. A informação quântica é um sopro de ar fresco para fundações quânticas, 76%. 2. Superposições de estados macroscopicamente distintos são, em princípio, possíveis, 67%. 3. A aleatoriedade é um conceito fundamental na natureza, 64%. 4. A visão de Einstein sobre a teoria quântica é errada, 64%. 5. A mensagem das violações observadas das desigualdades de Biot é que o realismo local é insustentável, 64%. 6. O preconceito filosófico pessoal desempenha um papel importante na escolha da interpretação, 58%. 7. O observador desempenha um papel fundamental na aplicação do formalismo, mas não desempenha nenhum papel distinto. Papel físico, 55%. 8. Os objetos físicos têm suas propriedades bem definidas antes e independentemente da medida em alguns casos, 52%. 9. A mensagem das violações observadas das desigualdades de Biot é que as medidas não realizadas não têm resultados, 52%. Nossos resultados mostram uma grande diversidade de opiniões, transcendendo as linhas tradicionais de Bohr contra Einstein, não realista versus realista, e epistêmico versus ôntico. Certamente, muitas correlações entre as respostas continuam a evidenciar o partidarismo tradicional, mas também o campo parece fundido com um novo dinamismo. A informação quântica é aclamada por uma grande maioria como um fôlego de ar fresco para as fundações quânticas, com as interpretações baseadas na informação a ocupar o segundo lugar na pesquisa e nas visões epistemológicas informativas do estado quântico batendo interpretações estritamente ônticas. A maioria dos entrevistados encontrou reconstrução de abordagens para a teoria quântica úteis. Apenas 1 em cada 4 entrevistados vê a medida problema como uma sensação severa que ameaça a mecânica quântica, certamente uma indicação de mudança de atitudes. Muitas das correlações encontradas representam padrões familiares, enquanto outros são mais sutis e talvez menos esperados. Mencionaremos alguns exemplos mais significantes de médias ou fortes correlações. A crença de que as superposições de estados macroscopicamente distintos são, em princípio, possíveis encontrou apoio unânime entre aqueles que preferiram uma interpretação epistêmica em formação de estados quânticos. Aqueles que encontraram abordagens de reconstrução não só eram úteis, mas também pensavam que eles substituíram, ou substituirão, o programa de interpretação. Aqueles que declararam ter trocado a interpretação várias vezes. Aqueles que consideravam o problema de medição resolvido pela decoerência. E aqueles que viram a mensagem das desigualdades de Biot como suporte o slogan de Asher Peres de que experiências não realizadas não têm resultados.
Aqueles que acreditavam que os observadores não deveriam desempenhar qualquer papel fundamental também tendem a opor-se à visão de Bohr sobre a mecânica quântica. Sublinhado, aqueles que descartaram o problema de medição como um pseudoproblema também tenderam a abraçar a interpretação de Copenhague, considerar a aleatoriedade quântica como fundamental e irredutível, rejeitar a visão de Einstein sobre a mecânica quântica, considere superposições de macroscopicamente distintas a firma possível, e atribuir um papel formal distinto, mas não físico, ao observador. Muitas dessas atitudes foram compartilhadas por aqueles que preferiam uma interpretação baseada na informação de estados quânticos e teoria quântica. Sublinhado a ideia de que as propriedades físicas às vezes são bem anteriores e independentes da medida, encontrou amplo apoio entre aqueles que preferiam uma teoria do colapso físico. Essa considerava superposições de estados macroscopicamente distintos, como princípio impossível, e aqueles que pensaram que devemos esperar e ver quando se trata de julgar a relevância de informação quântica para os fundamentos da mecânica quântica. Essas correlações podem apontar para uma atitude realista em relação à mecânica quântica. Sublinhado, todos aqueles que consideraram o problema de medição como resolvido pela decoerência também abraçaram a informação quântica. Pensaram que as superposições de estados macroscopicamente distintos são possíveis, rejeitaram a visão de Einstein sobre a mecânica quântica, considerou o realismo local como insustentável, e acreditava que o preconceito filosófico desempenha um papel importante na escolha da interpretação. Sublinhado, muitos daqueles que responderam categoricamente nunca para a questão de quando podemos ter um computador quântico funcional e útil também foram céticos a uma reconstrução da teoria atômica. Reconstruções não pode resolver os problemas das fundações quânticas, e declarou que nunca mudaram para uma interpretação diferente. Entre os diferentes campos de interpretação, aderentes a teorias de colapso, físicas, objetivas foram o único grupo a acreditar, em números significativos, que, nos próximos anos, provavelmente ainda ocorrerão conferências dedicadas às fundações quânticas. Então, talvez isso substitua o fato de que aqueles que perseguem as teorias do colapso tendem a considerar a teoria quântica como essencialmente insatisfatória e inacabada, exigindo modificações de longo prazo e esforço de reconstrução. Vice-versa, pode ser um sinal de que aqueles que consideram tais esforços como desnecessários ou mesmo equivocados são otimistas que os demais problemas fundamentais, sejam eles quais forem, serão em breve resolvidos. 5. Conclusões. A teoria quântica baseia-se em um aparelho matemático claro, tem enorme significância para as ciências naturais, goza de sucesso preditivo fenomenal e desempenha um papel crítico na tecnologia moderna e seus desenvolvimentos. No entanto, quase 90 anos após o desenvolvimento da teoria, ainda não há consenso na comunidade científica sobre a interpretação da teoria dos blocos de construção fundamentais. Nossa pesquisa é um lembrete urgente desta situação peculiar.